Olá pessoal, estamos de volta, dando continuidade aqui ao estudo dos princípios fundamentais. Vamos agora falar um pouco sobre a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana é um conceito eminentemente filosófico, abstrato, mas veja só, a dignidade da pessoa humana é o pilar, é a base de todos os direitos fundamentais. Dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil e a dignidade da pessoa humana é muito importante, muito relevante mesmo, porque ela dá base jurídica a todos os direitos fundamentais, lá do artigo 5º, do artigo 6º da Constituição, né? A dignidade da pessoa humana é mesmo um pilar, é um valor fonte de todo o nosso ordenamento jurídico. Quando eu falo em valor fonte, é porque é de fato algo muito relevante no nosso ordenamento jurídico. E apesar de dignidade da pessoa humana ser um conceito muito abstrato, ser um conceito filosófico, ela ampara inúmeras decisões judiciais. São várias as decisões judiciais que se apoiaram na ideia de dignidade da pessoa humana. E aqui eu quero me aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Vem na tela comigo. Então aqui, ó. Dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana é valor fonte de todo o nosso ordenamento jurídico. Valor fonte de todo o nosso ordenamento jurídico. A dignidade da pessoa humana é um fundamento de todos os direitos fundamentais. Aqui, ó, primeiro caso, uniões homoafetivas. O STF decidiu que as uniões homoafetivas, em respeito à ideia de dignidade da pessoa humana, são entidades familiares. São entidades familiares. Então vejam, família para o STF, né, interpretando a Constituição, também abrange as uniões homoafetivas. Então família não é só pai, mãe e filhos. A Constituição consagra uma pluralidade de modelos de família, inclusive as uniões homoafetivas, né, que são uniões estáveis entre homossexuais, em respeito a ideia de que toda pessoa tem direito à felicidade. Toda pessoa tem direito à busca pela felicidade. Então, as uniões homoafetivas são reconhecidas como entidades familiares. Um outro caso também que se apoiou na ideia de dignidade da pessoa humana é a pesquisa com células tronco embrionárias. Aqui, ó, na tela comigo. Essa pesquisa com células tronco embrionárias, ela foi admitida pelo STF. Segundo o STF, a pesquisa com células tronco embrionárias, ela não ofende o direito à vida. Não ofende o direito à vida. Mas eu vou te explicar melhor aqui. O que acontece, meus amigos? Existem mulheres que têm dificuldade de engravidar, não é? E aí elas se submetem a um processo, né, em que de fertilização in vitro. Então são implantados no útero da futura mãe, né, alguns embriões, né? Então existe essa fertilização in vitro, né? São produzidos os embriões e alguns, né, são implantados no útero da futura mãe, outros seriam congelados ou descartados. Então, em relação a esses embriões que não foram implantados no útero da futura mãe, mas que seriam congelados ou descartados, em relação a esses embriões, são admitidas pesquisas com células-tronco. Então o STF disse o seguinte, ó, são admitidas pesquisa com células-tronco embrionárias, obtidas a partir, né, de embriões produzidos em fertilização in vitro e que não foram utilizados nesse procedimento, que não foram implantados no útero da futura mãe,
né, mas que seriam descartados ou congelados. Então, em relação a esses embriões, são admitidas as pesquisas com células-troncos. Isso não ofende o direito à vida, ao contrário, é compatível com a dignidade da pessoa humana, tá? Outro caso bem relevante aqui é exame de DNA. Então, será que o pai, o suposto pai, ele pode ser obrigado a fazer exame de DNA, né, para comprovar que ele é pai de alguém, né, de um menino? Não, não é admitida a submissão compulsória, né? Não é admitida a submissão compulsória, de um evento de suposto pai, né, a exame de DNA. Justamente em respeito à ideia de dignidade da pessoa humana, em respeito à ideia de intangibilidade do corpo humano. Então, assim, ó, um suposto pai, ele não pode ser obrigado a fazer o exame de DNA, né? Essa submissão compulsória não é admitida, porque vai ofender a dignidade da pessoa humana, vai ofender a intangibilidade do corpo humano. Outro caso interessante aqui, uso de algemas. O STF, né, tem uma súmula vinculante que buscou restringir o uso de algemas, destacando que o uso de algemas ele vai ser excepcional. O uso de algemas é excepcional. O uso de algemas somente será admitido em caso de resistência à prisão, ou ainda quando houver um receio de fuga, ou quando houver um perigo à integridade física de alguém, ou do próprio preso ou de um terceiro. Perigo à integridade física. Então, nesses casos aqui, é que se admite o uso de algemas, que vai ser, portanto, excepcional. Isso está bem caracterizado na súmula vinculante 11. Tá aqui, ó, coloquei na tela para vocês. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, aqui eu estou falando de resistência à prisão, né? Fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Justificada a excepcionalidade, como eu disse, é medida excepcional, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado, certo? Essa súmula vinculante 11 também se apoia diretamente no princípio da dignidade da pessoa humana, que é mais um dos fundamentos da República. Avançando, agora vamos falar um pouquinho sobre o pluralismo político, que é outro fundamento. Lembra lá, ó, só para revisar, lembra do socidivaplo? Socidivaplo são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Vamos falar do pluralismo político. Pluralismo político, ele pode ser visto sob duas acepções diferentes. Duas acepções diferentes. A primeira delas tem a ver com o multipartidarismo. No Brasil, gente, não existe um regime de partido único, de maneira nenhuma. No Brasil são vários os partidos políticos, são várias as ideologias políticas, todas elas devendo conviver umas com as outras, né? Então essa é a primeira acepção do pluralismo político. São várias as ideologias e deve haver um respeito por todas elas, né? Claro, daqui a pouco eu vou avançar e te dizer que
pluralismo político também, a liberdade de expressão, a liberdade de ideologia também não é absoluta, né? Porque há valores constitucionais que são protegidos. Mas vamos lá, voltando. Então a primeira acepção é o multipartidarismo. E uma segunda acepção do pluralismo político tem relação com a liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Você é livre para dizer tudo aquilo que você pensa. Agora, obviamente, cuidado, né? Liberdade de expressão é ampla, mas liberdade de expressão não é absoluta. Não é absoluta. Aliás, nenhum direito fundamental é absoluto, né? Vejam só, já vi aparecer em prova o seguinte: o pluralismo político, ele exclui, pluralismo político exclui os discursos de ódio. O pluralismo político exclui os discursos de incitação ao racismo. Exclui discursos de incitação ao racismo. Porque, como eu já disse, meus amigos, liberdade de expressão é ampla, mas não é absoluta. Discursos de ódio são frontalmente incompatíveis com o texto constitucional. Discursos de incitação ao racismo são incompatíveis com a liberdade de expressão, certo? Aí nós avançamos um pouco mais para falar agora da forma de Estado adotada pelo Brasil, né? Quando se fala em forma de Estado, nós estamos falando, né, a distribuição, nós estamos falando da distribuição territorial do poder político. E a depender de como está feita essa distribuição territorial, o Estado, olha aqui para mim, a depender de como é feita essa distribuição do poder político, o Estado pode ser ou um Estado unitário, ou ele pode ser um Estado federal, né? O Brasil se enquadra onde? O Brasil, nitidamente, é um Estado federal, é uma federação. Por quê? Porque no Brasil o poder político está territorialmente descentralizado. Se o poder político estivesse centralizado, aí nós seríamos um Estado unitário. O exemplo de Estado unitário é Portugal. Em Portugal não há essa ideia de entes federativos, não. O poder político está centralizado lá, né? Portugal é um Estado unitário. O poder político está no centro, está concentrado. O Brasil já foi um Estado unitário? Já foi. O Brasil já foi um Estado unitário lá no passado, né? Hoje nós somos uma federação, né? Então, na federação, no Estado federal, nós temos o seguinte, aqui na tela comigo. Numa federação, nós temos vários entes federativos, os quais são dotados de uma autonomia política. Quais são os entes federativos aqui do Brasil? União, estados, Distrito Federal e municípios, né? Todos eles dotados de uma autonomia política. Pessoal, olha só, na federação, um princípio é o da indissolubilidade do vínculo, né? Porque na federação não há direito de secessão. O que é isso, Ricardo? Não há direito de secessão. É que o Estado de São Paulo, por exemplo, ele não pode se separar do restante do Brasil declarando sua independência, de maneira nenhuma. Não há direito de secessão em uma federação, porque o vínculo federativo é um vínculo indissolúvel. Ricardo, isso aparece no texto constitucional? Aparece, eu vou te mostrar aqui, ó.
Ó, voltando aqui, ó. Vejam, lá no artigo 1º está escrito: a República Federativa do Brasil formada, olha aqui, ó, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Ó, união indissolúvel. A federação é uma união indissolúvel. Por quê? Porque não há direito de secessão. Não há direito de secessão em uma federação. Perfeito? Meus amigos, olha só. Aqui o inciso 4 ainda fala de um outro fundamento que eu queria comentar rapidamente com vocês, né? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Interessante, a Constituição fala que valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamento da República, né? Quando ela fala aqui em trabalho, é necessariamente um trabalho remunerado? É necessariamente um trabalho remunerado? Não. Já vi aparecer isso em prova. Quando a Constituição coloca valores sociais do trabalho como fundamentos, como fundamento da República, ela está se referindo ao trabalho remunerado? Não necessariamente. Pode também ser um trabalho voluntário, um trabalho não remunerado, né? Agora, e livre iniciativa? Livre iniciativa, né, é também um princípio, inclusive, da ordem econômica adotado pelo Brasil, né? Livre iniciativa, obviamente, não é absoluta, né? Existem, por exemplo, normas de defesa do consumidor, existem normas de regulação do mercado. Então, a livre iniciativa não é absoluta. Ela vai ser, no final das contas, também limitada por normas de defesa do consumidor, por normas de regulação. Exemplo, uma agência reguladora que traz regras sobre comercialização de gasolina, de etanol, enfim. Essa agência reguladora, ela estará atuando de maneira incompatível com a livre iniciativa? Não. É plenamente possível que ela adote normas de regulação do mercado, né? Enfim, então livre iniciativa, assim como os outros princípios, não é absoluta também, né? Vamos voltar. Meus amigos, agora vamos falar um pouquinho sobre forma de governo adotada pelo Brasil, né? Quando eu falo em forma de governo, eu estou me referindo à relação que se estabelece entre governantes e governados. Relação entre governantes e governados. A forma de governo pode ser ou uma monarquia, ou uma república. Qual é a forma de governo adotada pelo Brasil? A forma de governo que nós adotamos é a república, né? República. Vejam só, quais são as características da república? Na república, o mandato, ele é eletivo, então existe uma eletividade. É diferente da monarquia. Na monarquia, nós temos o poder passando de pai para filho. Então, é a hereditariedade. Hereditariedade. Na República, o mandato ele é temporário. Mandato temporário. Mandato temporário. Diferente da monarquia, em que nós temos aí o mandato para a vida inteira, até o monarca falecer, né? Então temos a vitaliciedade. E ainda, na República, o governante ele tem o dever de prestar contas. Então ele se responsabiliza. Então, responsabilidade pessoal do governante. Então vejam aqui, exemplo, caso brasileiro. O presidente da República, ele tem o dever de prestar contas. Todo ano o presidente tem que prestar contas ao Congresso Nacional.
Se o presidente fizer besteira, cometer uma infração político-administrativa, ele vai responder por crime de responsabilidade. Então, o governante, ele presta contas, ele é pessoalmente responsável pelos atos que pratica. Diferente da monarquia. Na monarquia, o governante é inviolável. Ele é pessoalmente irresponsável. Vamos anotar isso também. Tá aqui, ó. Na monarquia, o governante é pessoalmente irresponsável. Ele é inviolável, né? O monarca é inviolável. Isso não se admite na República, né? Inviolável. Joia? Qual que é a forma de governo adotada pelo Brasil? República. Isso aparece lá no artigo 1º, que fala a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. Vamos falar agora de regime político. Regime político adotado pelo Brasil é a democracia semidireta. Democracia semidireta. Por que democracia semidireta? Justamente lá por causa do artigo 1º, parágrafo único, que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Veja só. Então, quer dizer, Ricardo, que o poder político ele é exercido pelo povo diretamente ou por meio dos representantes eleitos pelo povo? Sim. O povo elege os seus representantes, elege deputados federais, elege senadores. E aí eles vão lá e, no âmbito do Congresso Nacional, votam as leis, né? Aprovam as leis, enfim. Então ali é um poder político exercido por meio dos representantes do povo. Agora, existem formas de participação direta do povo na vida política do Estado. Nós podemos dizer que esses são instrumentos da democracia semidireta. Quais são esses instrumentos? Aqui comigo, ó. Então, a participação direta do povo. Participação direta do povo na vida política do Estado pode acontecer por meio de plebiscito, por meio de referendo, ou até por meio da iniciativa popular das leis. Existem outras maneiras de participação direta? Sim. Um outro exemplo seria a própria ação popular. A ação popular é um instrumento de participação direta do povo na vida política do Estado, tá? Gente, qual que é a diferença entre plebiscito e referendo? Você sabe a diferença? Para você nunca mais esquecer, tá? Quando eu falo plebiscito, plebiscito pré-plebiscito, né? Você falar igual o seu Creio, você vai falar desse jeito. Então, plebiscito é uma consulta prévia, né? Ou seja, algo que ainda não temos um ato legislativo, um ato administrativo. E eu faço uma consulta prévia ao povo, né? Referendo, por outro lado, é uma consulta posterior, porque referendar é confirmar algo que já foi feito. Então essa é a diferença entre plebiscito e referendo. Plebiscito, aqui na tela, plebiscito é uma consulta prévia prévia à adoção de um ato legislativo, um ato administrativo. Referendo é uma consulta posterior. Perfeito? Cuidado com esse ponto. E a ação popular é um instrumento de controle popular dos atos da administração pública. Quem pode propor ação popular é o cidadão, que é aquele que está no pleno gozo dos direitos políticos. O cidadão propõe a ação popular para anular um ato administrativo que viola determinados bens jurídicos. Certo? Bom, terminamos aqui o estudo dos fundamentos da República. Agora vamos falar da separação de poderes.
que é outro princípio fundamental. Lembra comigo de novo aqui, ó. Princípios fundamentais é gênero, do qual são espécies os fundamentos, a separação de poderes, os objetivos fundamentais e os princípios das relações internacionais. Vamos falar aqui da separação de poderes, né? Separação de poderes está garantida no artigo 2º da Constituição Federal, que diz assim, ó, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, são 3 os poderes. Agora, cuidado. Vamos fazer um esquema bem interessante aqui para você, ó, na tela. O poder político, ele é uno. Ele é indivisível. O que existe, na verdade, então, não é uma separação de poderes. É uma separação de funções estatais. Claro, essa nomenclatura separação de poderes, ela se consagrou, né? Mas o poder político, ele é uno e indivisível. O que existe, na verdade, é uma separação de funções estatais. Então, nós temos a função executiva, a função legislativa, a função jurisdicional. Essa nomenclatura separação de poderes, portanto, ela pode ser criticada. Mas, é claro, a nomenclatura separação de poderes é uma nomenclatura que se consagrou, né? Consagrou aí na obra de Montesquieu, na obra também de John Locke, né? E nós vamos falar aqui em separação de poderes. Mas a doutrina mais moderna já fala aqui, ó, em separação de funções estatais, que seriam funções diferentes de um mesmo poder político que é uno e indivisível, certo? Bom, a separação de poderes no Brasil, importante que você saiba, a separação de poderes, ela não é rígida. Ao contrário, a separação de poderes no Brasil, ela é flexível. Sabe por que ela é flexível? Porque cada poder exerce sua ou suas funções típicas, mas também exerce funções atípicas. Exemplo, poder executivo. Poder executivo tem como função típica a função executiva, a função de administrar. Só que o poder executivo, ele também legisla, sim, quando o presidente da República edita medidas provisórias, quando ele edita leis delegadas, ele está legislando, ele está exercendo uma função atípica de legislar, certo? O poder judiciário, qual é a função típica dele? É a função jurisdicional. Mas o Poder Judiciário também administra? Também administra. Quando o Poder Judiciário faz uma licitação, celebra um contrato administrativo, aí ele está exercendo uma função atípica de administrar. O Poder Judiciário até legisla, gente. Sabe quando? Quando um tribunal edita o seu regimento interno. Ele está exercendo a função atípica de legislar. E o legislativo, por sua vez? O legislativo tem funções típicas, legislar e fiscalizar. Cuidado com isso, tá? A função de fiscalizar também é uma função típica do legislativo. O legislativo tem 2 funções típicas, legislar e fiscalizar. Mas o legislativo, ele também administra, quando realiza um concurso público para servidores, né? Quando ele faz uma licitação, quando celebra um contrato, ele está exercendo função atípica de administrar. E até podemos dizer que o legislativo exerce uma função jurisdicional em alguns casos. Porque, vejam só, o Senado Federal, ele julga o presidente da República em virtude de crime de responsabilidade, né? Então, o legislativo, em caráter excepcional,
ele vai exercer uma função jurisdicional, ele julga também. Ricardo, e o Poder Executivo julga? Ele tem essa função atípica de julgar? Olha, não podemos dizer que o Poder Executivo exerce função jurisdicional. Não podemos dizer. O que o Executivo vai fazer é decidir alguns processos administrativos. Por exemplo, processos administrativos disciplinares, ele vai decidir processos administrativos em matéria tributária, mas isso não é, segundo a doutrina majoritária, função jurisdicional, tá? Isso é função administrativa também, tá? Bom, falamos bastante sobre separação de poderes, né, que é flexível, não é rígida. E justamente ela é flexível porque os poderes têm suas funções típicas, mas também possuem funções atípicas. Funções atípicas, certo? Tem que saber esse ponto? Tem que saber. Quando nós olhamos aqui para o artigo 2º, nós vemos que há uma independência e harmonia entre os poderes. Né? Duas características aí. Essa independência dos poderes. Então, cada poder é livre para atuar segundo suas atribuições, segundo suas funções definidas no texto constitucional. Agora, essa independência dos poderes, ela é absoluta? Não. A independência entre os poderes, ela não é absoluta. Não é absoluta. Sabe por quê? Porque ela é limitada. Limitada pelo sistema de freios e contrapesos. O que é esse sistema de freios e contrapesos? É um mecanismo de controle recíproco. Controle recíproco entre os poderes. Esses controles recíprocos entre os poderes, eles estão definidos onde? Eles estão definidos no texto da Constituição Federal de 88. Esses controles recíprocos estão definidos lá, né? Então, a independência entre os poderes não é absoluta. Ao contrário, ela é limitada por um sistema de freios e contrapesos. Ela é limitada por controles recíprocos que existem entre esses poderes, né? Exemplo de controle recíproco. Veja só. O executivo, ele tem a função administrativa. Mas, então o presidente está lá, se ele cometer um crime de responsabilidade, o Senado julga o presidente por crime de responsabilidade. Veja, é um controle do legislativo sobre o executivo. O legislativo, ele edita leis, não é? Só que se a lei for incompatível com a Constituição, o judiciário pode declarar sua invalidade, sua inconstitucionalidade. É uma forma do judiciário controlar a atuação do legislativo. Outro exemplo, o presidente da República. É ele que nomeia, né, os ministros do STF. O presidente, ele escolhe o ministro do STF, tem que cumprir os requisitos, submete à aprovação do Senado, mas é o presidente que vai escolher, né? Então vejam, de novo, também há um controle, aí no caso do executivo, no judiciário. Existem interferências de um poder sobre a atuação do outro que são admitidas. Esse sistema de freios e contrapesos, todavia, ele está previsto na Constituição Federal de 88. Uma Constituição estadual, uma lei orgânica de município, não pode criar novos mecanismos de interferência de um poder sobre o outro. Porque o sistema de freios e contrapesos está definido no texto da Constituição Federal. A Constituição Estadual não pode criar outros mecanismos desse sistema de freios e contrapesos. Ela até pode pegar o que está na Constituição Federal e transpor por simetria para o seu texto, para o texto da Constituição Estadual. Mas ela não pode criar, não pode inovar no mecanismo de freios e contrapesos. Certo? Com base nessa ideia,
nós temos alguns julgados interessantes do STF, que eu coloquei aqui na tela para vocês. Vejam. Então, primeiro julgado, ó. Os mecanismos de controle recíprocos entre os poderes, os freios e contrapesos, previstos nas constituições estaduais, somente se legitimam quando guardarem estreita similaridade com os previstos na Constituição Federal. Ou seja, em outras palavras, as constituições estaduais não podem inovar na definição de mecanismos de novos mecanismos para o sistema de freios e contrapesos. Certo? Outro julgado aqui, ó. É inconstitucional, por ofensa ao princípio da independência e harmonia dos poderes, uma norma que subordina acordos, convênios, contratos e atos de secretário de Estado à aprovação da Assembleia Legislativa. Por quê? Por que isso ofende a separação de poderes? Ofende a separação de poderes porque não há norma similar na Constituição Federal. A Constituição Federal não diz que acordos, convênios, contratos celebrados pelos ministros vão se submeter à aprovação do Congresso. A Constituição Federal não fala isso. Então, a Constituição Estadual não pode inovar nesse sentido. Se fizer isso, estará invadindo, né, estará violando o princípio da separação de poderes. Perfeito. Joia. Meus amigos, vamos encerrando mais esse bloco aqui sobre o tema princípios fundamentais. Já já eu estou de volta.